Bom dia a todos! Hoje viemos apresentar o caso do nosso paciente, o Leonardo. Dessa forma, no nosso trabalho, abordaremos esses tópicos do sumário. Primeiramente, para compreendermos o caso, precisamos entender o que é a paralisia braquial obstétrica. A PBO é uma lesão que geralmente ocorre durante o parto, quando o plexo braquial é estirado, comprimido ou rompido, e afeta uma rede de nervos que controla os movimentos e a sensibilidade do braço, ombro e mão. O nosso paciente, Leonardo, nasceu no dia 3 de setembro de 2024. A nossa primeira avaliação ocorreu no dia 8 de abril de 2025, no Multilab. O paciente tinha 7 meses e 5 dias. O diagnóstico médico é a paralisia braquial obstétrica do tipo Erbe-Duchenne do lado direito. Em relação à história clínica, a mãe relatou ser o seu segundo trabalho de parto e informou que o parto não foi prolongado, mas a saída do bebê foi difícil, provavelmente pelo fato de risco do alto peso do bebê, que pesou 3,938 quilos ao nascer e medindo 52 centímetros. O Leonardo nasceu com nenhum movimento de braço e com reflexo de Moro assimétrico. Recebeu nota 9 no APGAR. Iniciou o atendimento fisioterapêutico no quarto dia de vida, que se prolongou por 2 a 3 meses. A mãe relatou que com a fisioterapia, o Leonardo recuperou boa parte do movimento do braço direito, mas ainda compensa o movimento de flexão de ombro com elevação e abdução, e possui diferença de 3 milímetros de tamanho entre os membros. Em nenhum momento do seu tratamento foi necessária a realização de intervenções invasivas, porém o Leonardo fez o uso de órtese e tape para manter o braço afetado direito próximo ao corpo. Atualmente faz hidroterapia uma vez por semana. Assim, para avaliarmos o nosso paciente, utilizamos a AIMS e a partir dela conseguimos pontuar por meio da observação 8 pontos na subescala prono, 9 pontos na subescala supino e sentado, 2 pontos na subescala de pé, totalizando assim 28 pontos. Dessa forma, ele ficou entre os percentis 25 e 50, indicando que não há atrasos no desenvolvimento motor. Porém, foi identificado que, para a idade dele, algumas posturas, como se sustentar de 4 apoios, podem ser melhor desenvolvidas durante os atendimentos. Além da AIMS, utilizamos a escala de movimento ativo. E, por meio da observação, conseguimos identificar que o paciente realiza todos os movimentos contra a gravidade. Na abdução de ombro, ele recebeu 5 pontos, que indica menos da metade da ADM total. Na flexão de ombro, ele recebeu 6, que mostra mais da metade da ADM total. Flexão de cotovelo recebeu 5, extensão de cotovelo 7, que mostra a ADM total. A rotação interna e externa nós não conseguimos observar. A pronação recebeu 7, supinação 5 pontos, flexão e extensão de punho, dedos e polegar recebeu 7. Por meio da avaliação, conseguimos ver que os movimentos de flexão de ombro e cotovelo foram os mais prejudicados. Assim, foi observado um padrão de flexão de tronco e cervical para facilitar o manuseio de objetos para levá-los até a boca. Portanto, durante a entrevista com a mãe, classificamos 2 palavras favoritas que mais representariam o paciente. Em relação à funcionalidade, a meta foi reduzir o padrão compensatório de abdução durante a flexão, e ocorreu por meio da terapia de movimento induzida por restrição. Sobre o futuro, a meta se relaciona em prevenir futuros atrasos no desenvolvimento motor, especialmente no engatinhar, que ocorreu por meio do treino em prono com suporte e estímulos de descarga de peso no membro afetado. As metas SMART que foram construídas juntamente com a família se basearam nas principais queixas da mãe. Assim, a primeira foi que em 8 semanas a criança será capaz de sustentar a posição de 4 apoios por pelo menos 20 segundos com apoio parcial, distribuindo o peso de forma mais simétrica entre os 2 braços. A partir disso, o estado atual que representaria ela na escala GAS foi que tolera menos que 5 segundos em prono sem apoio com descarga mínima no braço afetado, e o esperado era que tolerasse 20 segundos com apoio parcial e a descarga de peso mais simétrica entre os 2 braços. A segunda meta é que em 8 semanas o paciente irá apresentar pelo menos 130 graus de movimento ativo de flexão de cotovelo no braço direito, com ou sem assistência, visando alcançar os objetos à frente do tronco. Assim, o estado que representava ele há 8 semanas atrás era a flexão ativa de cotovelo maior que 105 graus, com ou sem assistência em atividade dirigida. O esperado era a flexão maior que 130, controlada e repetida, com mínima ou nenhuma assistência. A partir da avaliação, discutimos quais intervenções utilizaríamos durante os atendimentos. As intervenções foram:
o treino da postura de 4 apoios, inicialmente com auxílio de almofada no peito e membros superiores, exercícios de alcance de objetos, com o terapeuta estabilizando o braço afetado junto ao corpo para evitar a compensação, aumentar a tolerância na postura prono para melhorar o equilíbrio e simetria na descarga de peso, aumentar a estabilidade e força dos músculos estabilizadores da escápula e alongar os músculos encurtados. Unido a essas intervenções, utilizamos a terapia de movimento induzido por contenção, que envolve a contenção do membro não afetado por meio de tipóias, meias ou luvas, enquanto o membro afetado é treinado intensivamente. Portanto, realizamos uma cartilha inicial para treinar essas habilidades em casa, e na cartilha final, adicionamos o passar para 4 apoios de forma independente, sustentar mais a posição de 4 apoios, estimular o engatinhar, aumentar a altura do alcance e priorizar o uso do membro afetado. A seguir, nós temos alguns vídeos da evolução do paciente. Na primeira semana, observamos a preferência clara do uso do membro superior esquerdo e uma compensação com a abdução do ombro ao realizar a flexão do braço. Além disso, o Léo se mostrou muito irritado ao ser colocado em prono e resistiu por pouco tempo. Na terceira semana, ele já apresentou uma melhora em relação ao alcance e foi colocado em prono com o auxílio da almofada. Ainda demonstrou alta resistência a esse posicionamento e irritação à limitação do uso do membro esquerdo, que é o não afetado. Na sexta semana, já estávamos conseguindo conter melhor o membro não afetado, utilizando inclusive a meia para dificultar os movimentos de preensão do lado esquerdo. Podemos observar também um aumento expressivo da ADM de flexão de ombro e o aumento de simetria de descarga de peso entre os membros superiores em prono e da resistência nessa posição. Por fim, na 8ª semana, a gente observa o aumento da resistência e da descarga de peso em prono, alcançando a nossa primeira meta. E observamos também a melhora na simetria de escolha entre os membros para pegar os brinquedos, além do aumento da amplitude de movimento de flexão e redução da compensação por abdução. A gente também vê uma nova habilidade, o Léo já consegue se puxar para de pé. Sobre a reavaliação e os resultados obtidos durante essas 8 semanas, temos que na AIMS o paciente conseguiu 14 pontos em prono, 9 pontos em supino, 11 pontos sentado, 2 pontos em pé, ficando com 36 pontos finais, que representam um percentil de 25%. Na reavaliação da escala do movimento ativo, o paciente conseguiu alcançar a ADM total em todos os movimentos, porém não conseguimos observar na rotação interna e externa. Na primeira semana, ele tinha 88,3 graus de ADM de flexão de ombro, e na 8ª semana, esse número passou para 127,5 graus. Sobre a flexão de cotovelo, na primeira semana, o paciente tinha 107,6 graus de ADM, e na 8ª semana, 157,1 graus. É possível observar, por meio dos registros, que houve uma redução do padrão compensatório de flexão de tronco e pescoço, e também de elevação e abdução do ombro. Em 4 apoios, o paciente, na primeira semana, tolerava pouco, conseguia ficar com 105,6 graus de flexão de ombro. E já na 8ª semana, estava com 93 graus de flexão de ombro em 4 apoios. Em relação à escala GAS, o paciente alcançou o +2 da primeira meta, que foi, em 8 semanas, a criança será capaz de sustentar a posição de 4 apoios por pelo menos 20 segundos com apoio parcial, distribuindo o peso de forma mais simétrica entre os 2 braços. Na segunda meta, o paciente alcançou o +1, que consiste na flexão ativa de cotovelo maior ou igual a 150 graus, controlada e sem assistência. Dessa forma, concluímos que, mesmo com a baixa tolerância à fisioterapia, o Leonardo demonstrou progressos significativos, superando todas as nossas metas. Diante do potencial de desenvolvimento apresentado, recomenda-se a continuidade do acompanhamento fisioterapêutico para promover maior refinamento dos padrões de movimento adquiridos e o ganho de novas habilidades. Além disso, colhemos o relato da mãe sobre os momentos de intervenção. A primeira pergunta foi: como foi para você participar do projeto? A mãe se mostrou surpresa com a evolução desde o início. Disse ainda que estava triste que iríamos acabar os atendimentos, mas estava satisfeita com os ganhos de desenvolvimento nesses 2 meses. Outra pergunta que fizemos foi: quais mudanças você percebeu na evolução dele durante esses 2 meses? Ela diz que ele evoluiu bastante e, em relação à outra fisioterapia,
observou um salto de desenvolvimento. Falou também que ele se mostrou mais forte e que observa que ele usa mais o bíceps com pouca compensação. Por último, perguntamos o que ela achou do nosso acompanhamento e a resposta foi: vocês são ótimas. Apesar de eu saber que existe um certo limite entre o paciente e quem está atendendo, ficou claro o carinho de vocês. Muito respeito, muito bom. Esse trabalho foi realizado pelas alunas Amra Fúccio, Ana Júlia Silva, Camila Fernanda, Poliana Gonzaga, Sofia Abade e Estela Coelho, sob orientação da professora Rejane Vale Gonçalves. Obrigada pela atenção.